A história de Moshe ou de Moisés na Bíblia é um prato cheio para quem quer desacreditá-la. Quem quer, as pessoas que querem desacreditar na Bíblia, para essas pessoas, a história de Moshe é um prato cheio. Por quê? Porque são registros cheios de tradições e cheios de superstições, cheios de retalhos, tradições que não são explicadas pela própria Escritura. Tradições que surgiram ao longo de anos após o falecimento de Moshe, para quem acredita que Moshe existiu. E isso dá margens a desconfianças, isso dá margens a interpretações. Não era do interesse dos escritores contar as diversas tradições que existiam na época. Não era do interesse deles. Eles não estavam narrando ou escrevendo com o intuito de refutar pessoas. Não era esse o interesse deles. O intuito deles era narrar os fatos ocorridos com os principais personagens de sua narrativa. O texto de Shemot 2:10 ou de Êxodo 2:10 diz: E o menino cresceu, e ela o trouxe à filha do faraó, que já é um erro essa palavra aqui. E ele foi para ela como filho, e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tirei. Independente de você ser católico, judeu, evangélico, agnóstico, ateu, independente disso, num simples estudo, você vai perceber que Êxodo é um livro tardio. E a maioria das pessoas que estudam sabem disso. Isso é que é curioso. As pessoas sabem disso. É um livro que reúne tradições. E estas tradições foram acrescentadas à narrativa. Porém, não foram explicadas. Uma destas tradições que aparece no livro de Êxodo é o ritual de adoção. Isso é uma tradição que existia na época. E é este ritual que está ocorrendo em Êxodo 2:10. Por isso se diz, foi tirado das águas. Juntaram a tradição de adoção com o nome Moisés, com o nome Moshe. E muitos engoliram isso como sendo o significado do seu nome. Aliás, engoliram não, engolem isso. E até pessoas que estudam hebraico. Uma coisa que eu não consigo acreditar. Como uma pessoa que estuda hebraico passa a acreditar que o nome Moisés significa tirado das águas. Mas será que realmente a palavra Moisés ou a palavra Moshe significa tirado das águas? Como que é isso? Como é que o fenômeno da palavra Moshe passou a significar tirado, né? Das águas vai ser um acréscimo, óbvio, mas como assim é tirado? Gente, se eu quero, em hebraico funciona dessa forma, qualquer pessoa que estude sabe disso. Se eu quero falar, usar a expressão eu escrevo, eu uso a palavra kotev. Kotev. Presta bem a atenção aqui. Kotev. É assim que eu escrevo.
Se eu quiser usar a expressão eu bebo, como é que funciona o hebraico, hein? Se eu quiser usar a expressão eu bebo, né? Eu faço uso de bebida, eu bebo água, eu bebo, de alguma maneira eu bebo, eu uso a expressão xoté. Xoté, eu bebo. Se eu quiser usar a expressão eu como, eu uso a expressão ochel. 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 Tá certo? Então, se eu quiser usar a expressão eu tiro, eu tiro. Então, eu uso a expressão Moshe. Moshe. O que tem em comum com esses verbos? É que todos esses verbos têm em comum as vogais O, E. O, E. Esses verbos estão no tempo presente. Todos eles estão no tempo presente. Eu poderia levar a noite toda escrevendo verbos. No tempo presente você ia ver que tem essas vogais O, E. Se fosse tirado, seria Moshiach. Moshiach. Ou Moshia. Seria algo desse tipo. Seria Machia. Então, se eu quero falar ungido, não é ungir ou unjo, e sim ungido. Ungido, todo mundo sabe que a expressão é Mashiach, na menor das hipóteses. Todo mundo sabe disso. Ou pelo menos utiliza-se disso. Mas na hora que chega a palavra Moshe, vai ter um significado semelhante à palavra Mashiach. É claro que não. A palavra Moshe não tem o significado de tirado. Ela não tem esse significado. Então, qual é o significado histórico da palavra Moshe? Você sabe? Bom, antes de eu falar para você qual é o verdadeiro sentido da palavra Moshe, eu quero que você saiba que você pode fazer um curso de hebraico, um curso para ler hebraico a partir do Salmo 91. E se você ainda não viu a playlist do Salmo 91, está na hora de ver. São 16 versículos. Então, esse estudo, Aprenda a Ler Hebraico através do Salmo 91, é fácil de você entrar. Basta você se tornar membro nível 1 deste canal, que é o nível Aleph, e você, ao clicar no link que lá está, quando você se torna membro, você vai cair direto no grupo do Telegram. E já tem vídeos lá te esperando, tá bom? Então é fácil, basta se tornar membro. O valor é R$ 5,00 mensais apenas. O seu momento de estudar hebraico é agora. O seu momento chegou. Agora eu vou explicar para você qual é o sentido da palavra Moshe. Depois dessa explicação do que ocorre no hebraico, você provavelmente já desconfia qual é o significado da palavra Moshe. Moshe significa aquele que tira. Essa palavra, esse nome foi dado após o feito de ele ter retirado um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas de dentro do centro do Egito, que naquela época era Tebas. Ele fez uma retirada de Shemitas, de dentro do Egito. Quando eu digo Shemitas aqui, eu vou colocar entre aspas. Porque uns falam que o nome era tal, que era tal. Não importa o nome. Mas ele fez essa retirada. Há cerca de 100 anos antes dele, uma outra pessoa também fez essa retirada. E essa pessoa também teve o nome de Tu és aquele que tira. Moshe. Se você não sabe, houveram vários Moshe, tá? Vários Moshe. E um deles tem por nome Apof.
Se você não ouviu falar desse cidadão, pesquisa sobre ele, tá certo? Então o nome Moshe significa aquele que tira. Tu és aquele que tira. Os israelitas olharam para ele e disse: tu és aquele que tira. Imagine se esse nome fosse dado na época em que ele foi adotado lá. O rei do Egito, esse menino aqui chegou para nós e o nome dele é aquele que tira. O rei do Egito dizer: peraí. Pesquisa aí nos autos da história se tem qual o significado desse personagem. Alguém ia dizer: pô, teve um cidadão aqui também com o nome Moshe e ele fez uma retirada em massa de shemitas de dentro do Egito. Ele, opa, peraí. Elimina esse cidadão porque ele vai fazer a mesma coisa. Isso é uma questão de lógica. Então esse nome não foi dado a ele durante o tempo antes dele fazer essa retirada. Claro, para quem acredita na retirada. Se você não acredita, beleza. Estou falando especificamente para as pessoas que acreditam. Então esse nome foi dado após o evento. Como eu falei no início, Shemot, Êxodo, tem muitas coisas. Na verdade, a maioria das coisas de Shemot foram escritas após, ou os eventos foram passados, foram realizados após o falecimento de Moshe. Tá bom? Então, a palavra Moshe não significa tirado das águas. Apenas as pessoas juntaram tradições. E eu vou soltar uma bomba aqui, uma bombinha, tá? Uma bombinha só. É a mesma coisa das 10 pragas. A mesma coisa, juntaram duas tradições diferentes no mesmo livro e até hoje as pessoas engolem que foram 10 pragas. Tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Confira se você já é inscrito no canal. Se não for inscrito, você pode se inscrever e deixar aquele dedo que ajuda o canal. Tá bom? Não esqueça de assistir a playlist sobre o Salmo 91. É a primeira playlist organizada deste canal. As outras aconteceram por acaso. Essa não, essa foi planejada. Está muito bem. São 16 vídeos, dos 16 versículos. Eu pego 2 ou 3 palavras daquele versículo, apresento para você o significado, a escrita e todo o contexto necessário para a sua compreensão. E no final de cada um vídeo tem palavras de oração, tem frases de oração. Então está muito bem. Eu convido você a assistir e deixar o like e o comentário que é pedido em cada um dos 16 vídeos e aplique em sua vida o que está sendo dito lá, que vai melhorar bastante, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Escreva abaixo. Moshe não significa tirado das águas. Escreva abaixo. Moshe não significa tirado das águas. Muito bem. Shalom.